Ninguém imaginava que a noite de hoje, marcada pela semifinal da Copa do Brasil, poderia se transformar em um divisor de águas na carreira de um dos jogadores mais midiáticos do país, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de perder o pênalti que poderia ter mudado o destino do Cruzeiro na competição, Gabigol vive talvez o momento mais delicado de toda a sua trajetória profissional. E, enquanto a torcida mineira reage com frustração, o mercado da bola explode com a notícia que ninguém estava preparado para ouvir: Gabigol pode jogar no Santos em 2026. Sim, o atacante que virou lenda no Flamengo, que buscou reconstrução emocional e esportiva no Cruzeiro, pode estar prestes a fechar um ciclo completo, voltando justamente para o clube onde nasceu para o futebol. E essa informação, que começou como sussurro de bastidores, agora circula entre dirigentes, jornalistas e até jogadores que convivem próximos ao atacante. O pênalti perdido hoje não foi o motivo da negociação, mas funcionou como um estalo, um gatilho, um símbolo de que talvez ele e o Cruzeiro nunca tenham sido feitos um para o outro. Mas antes de continuar, faz aquele favor para fortalecer o canal, deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe a verdade do futebol sem filtro, sem enrolação. O que ninguém da grande mídia tem coragem de dizer, apoia aí, porque isso nos ajuda demais a continuar trazendo informação quente como essa. E a informação quente é justamente essa: o Santos quer Gabigol, e pela primeira vez desde que deixou a Vila Belmiro, Gabigol está disposto a ouvir. Por mais que sua passagem pelo Cruzeiro tenha momentos valorosos, como gols importantes no começo da temporada e uma tentativa sincera de adaptação, a verdade é que ele nunca conseguiu se tornar protagonista. O crescimento explosivo de Caio Jorge, a irregularidade física, a oscilação técnica e a pressão de um dos maiores salários da história do clube colocaram Gabigol em uma posição desconfortável. A torcida perdeu paciência, a diretoria começou a repensar investimento. O treinador buscou alternativas. No fundo, todos perceberam: o Cruzeiro e Gabigol não falam mais a mesma língua. E é exatamente aí que o Santos surge como uma porta aberta. O Peixe vive uma reconstrução profunda, tentando reconectar o time à sua identidade ofensiva, criativa, de protagonismo. O clube quer símbolos, quer referências, quer nomes capazes de gerar marketing, esperança e impacto imediato. E não existe nome melhor para isso do que Gabigol, formado na base santista, revelado ao mundo com a camisa branca, dono de uma idolatria que simplesmente nunca desapareceu. Por isso, quando representantes do Santos consultaram empresários ligados ao jogador, a resposta interna foi surpreendente. Gabigol não só ouviu, como gostou da ideia. O atacante sente falta de ser o protagonista principal, coisa que viveu apenas no Flamengo, mas que poderia reencontrar novamente jogando onde cresceu. Não é apenas futebol, é psicológico, é emocional, é reconstrução. O Cruzeiro, por sua vez, parece cada vez mais disposto a conversar. O clube investiu pesado em sua contratação, mas recebeu pouco retorno técnico em 2025. E, com o pênalti perdido hoje, somado à forte reação negativa da torcida, os dirigentes mineiros enxergam que talvez seja melhor liberar o atleta e abrir espaço na folha salarial para reforços em outras áreas. Por mais que Gabigol seja um nome gigantesco, um jogador precisa ser mais do que um símbolo, precisa render. E a pergunta que fica é: será que 2026 marcará o retorno mais inesperado e emocionante dos últimos anos do futebol brasileiro? O movimento por trás da possível ida de Gabigol ao Santos em 2026 não é apenas um rumor isolado. São peças se encaixando, cenários convergindo e uma série de fatores que transformam essa possibilidade em algo cada vez mais real. E tudo isso ganhou ainda mais força depois do jogo de hoje. Uma noite simbólica que escancarou algo que muitos já percebiam nos bastidores. Gabigol não se sente mais confortável no Cruzeiro e o Cruzeiro não sabe mais como extrair o melhor de Gabigol. Enquanto isso, na Vila Belmiro, a diretoria santista vê essa oportunidade como o tipo de movimento que muda a rota de um clube, a chegada de um ídolo com relevância nacional, capaz de resgatar autoestima, engajamento e identidade. O Santos, mesmo enfrentando desafios financeiros, entende que alguns nomes são maiores que os números, e Gabigol é exatamente esse tipo de nome.
Seu retorno atrairia patrocinadores, revitalizaria a torcida, geraria impacto esportivo imediato e devolveria ao Peixe uma figura que já nasceu gigante dentro do clube. Mas por que Gabigol aceitaria voltar ao Santos? A resposta é mais profunda do que parece. Depois de anos sendo tratado como peça central, o choque de realidade vivido no Cruzeiro foi duro. Ser reserva, perder espaço, conviver com críticas constantes, tudo isso mina o emocional de um jogador que sempre foi movido por confiança. O Cruzeiro tentou, Gabigol tentou, mas o encaixe simplesmente não existiu, e o pênalti perdido hoje é apenas o ponto mais visível dessa desconexão. No Santos, ele teria uma chance única, recomeçar em casa, reescrever narrativa, voltar ao lugar onde era visto como promessa, não como problema. Um ambiente onde a cobrança existe, mas é afetiva, não destrutiva. E há outro detalhe crucial: o Santos precisa dele tanto quanto ele precisa do Santos. O clube vive uma crise de identidade, sem grandes nomes, sem figuras fortes que representem o DNA ofensivo que o consagrou. Gabigol pode preencher esse vazio imediatamente, tanto no campo quanto na imagem institucional. Nos bastidores, a negociação é tratada com cautela, mas existe parcerias comerciais, acordos com investidores e até possibilidade de divisão salarial já são temas debatidos. O Cruzeiro não deve dificultar tanto quanto se imagina. Uma liberação amigável, com compensação simbólica, ou até empréstimo com obrigação de compra em 2027, é vista como alternativa viável. O que antes soava impossível agora parece natural. Gabigol no Santos em 2026 não é apenas uma transferência, é um arco narrativo perfeito. É retorno, é redenção, é identidade. E, para muitos, é exatamente o tipo de história que o futebol brasileiro sabe contar como nenhum outro esporte no mundo. Agora a pergunta vai para você: Gabigol deve voltar para a Vila Belmiro? Ou ainda tem algo para entregar no Cruzeiro? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa novela que promete ser uma das maiores de 2026.